Chamo-me John Miller. Tenho 47 anos, nascido e criado no Midwest, filho de um operário de fábrica e de uma professora. Cresci num lar americano tradicional, onde a fé, a família e a comida estavam todas ligadas. Os jantares de domingo, depois da igreja, eram o ponto alto da semana. Rosbife, puré de batata, anadá em molho e tarte para a sobremesa. Para mim, a comida era amor, a comida era conforto e a comida era cultura. À medida que fui envelhecendo, levei esses hábitos para a minha vida adulta. Casei-me jovem, tive 2 filhos e construí uma carreira decente na construção. A vida era agitada e estressante e a comida tornou-se a minha fuga. Quando estava cansado, comia. Quando estava triste, comia. E quando celebrava, comia ainda mais. Raramente pensava no lado espiritual do que estava a colocar no meu corpo. Afinal, dizia a mim mesmo: Deus não se importa com o que eu como. Ele importa-se com o meu coração. Mas a minha saúde contava uma história diferente. A minha pressão arterial subiu. O meu colesterol estava fora de controle. E o meu médico avisou-me, mais do que uma vez, que eu estava a caminho de um ataque cardíaco. Descartei-o, pensando: ainda sou jovem, tenho tempo. Depois veio a noite em que tudo mudou. Era o 4 de julho, e como todos os anos, a nossa família juntou-se a amigos para um churrasco enorme. Hambúrgueres, cachorros-quentes, fritos, chá doce, bolos e gelados cobriam a mesa. Comi até mal conseguir mexer-me, rindo com os meus amigos e a ver os fogos de artifício iluminarem o céu. Mais tarde naquela noite, enquanto estava sentado na minha poltrona reclinável, a dor atingiu-me. No início, pensei que era apenas azia, algo que passaria. Mas piorou. Uma dor aguda e esmagadora no peito que me roubou o fôlego. A voz da minha mulher tremia enquanto ela ligava para o 112, e o meu filho ficou paralisado em choque quando eu caí no chão. A última coisa de que me lembro foi dos paramédicos a entrar apressadamente. As suas vozes urgentes, as lágrimas da minha mulher a caírem-me no rosto. Depois, tudo ficou escuro. O meu coração parou. O meu corpo jazia sem vida, mas a minha alma estava a ser puxada para algum lugar muito além deste mundo. Eu não tinha ideia de que a morte me atingiria através de algo tão comum como a comida. E menos ainda sabia que do outro lado, o próprio Jesus revelaria que o que comemos nos últimos tempos teria consequências eternas. No momento em que o meu coração parou, senti-me a sair do meu corpo. Foi a coisa mais estranha e aterrorizante. Num segundo, estava na minha sala de estar, rodeado de caos, e no seguinte, estava a pairar acima de tudo. Via a minha mulher ajoelhada ao meu lado, a chorar o meu nome. Via os paramédicos a trabalhar furiosamente, a pressionar o meu peito, a gritar números e ordens, mas já não sentia dor, nem peso, nem dificuldade em respirar. Em vez disso, havia uma estranha calma, como se o barulho e o pânico da sala estivessem a desvanecer-se no fundo. De repente, fui puxado para um túnel de luz. Não era apenas brilho. Estava vivo. A luz envolveu-me como calor, como amor. No entanto, também senti um tremor profundo dentro de mim, porque sabia que estava a ser levado para algum lugar além deste mundo. Os meus pensamentos aceleraram. Estarei a morrer. Isto é real? Ao sair do túnel, encontrei-me num lugar diferente de tudo o que há na Terra. O próprio ar parecia vivo, cada cor mais radiante do que o mais brilhante nascer do sol. E então eu vi o Jesus. Ele estava diante de mim, vestido de branco brilhante, os seus olhos a arder com amor e autoridade. No momento em que olhei para ele, senti todas as desculpas, todas as máscaras, todas as mentiras dentro de mim a derreterem-se. Ele não precisava de perguntar quem eu era. Ele conhecia-me de fio a pavio. E embora eu sentisse o peso dos meus fracassos, ele não me olhou com condenação.
Em vez disso, o seu olhar penetrou a minha alma com um amor tão puro que me quebrou. Caí de joelhos, chorando, incapaz de falar. E então, ele disse, com uma voz que trovoava, mas acalmava: John, há coisas que o meu povo deve saber sobre os dias que virão. Até o que eles comem será uma prova de obediência nos últimos tempos. Naquele momento, percebi que este encontro não era apenas para mim. Jesus estava prestes a revelar algo que abalaria não só a minha vida, mas as vidas de inúmeros crentes. Enquanto me ajoelhava diante de Jesus, tremendo de reverência e medo, a sua presença oprimiu-me. Cada respiração parecia-me emprestada por ele, e cada segundo, na sua luz, revelava verdades que eu nunca tinha ousado enfrentar. A minha vida, as minhas escolhas, a minha atitude descuidada em relação ao que comia e como vivia, tudo estava exposto diante dele. No entanto, em vez de me afastar, ele levantou a minha cabeça com a ternura de um pai. John, disse ele, e quando proferiu o meu nome, carregava um peso que não consigo descrever. Foi como se o universo inteiro fizesse uma pausa para ouvir. Os dias em que viveis são curtos, o mundo corre para o seu fim, e o meu povo não está preparado. Eles pensam que estão prontos, mas estão cegos para as armadilhas que o inimigo lhes colocou. Senti as suas palavras cortarem-me. Cada sílaba era verdade, inegável e afiada. O inimigo, continuou Jesus, não age apenas através da violência, do engano ou da tentação da carne. Ele age através do comum, das escolhas diárias, das coisas que o meu povo consome sem pensar. Comida, bebida e desejos do apetite tornaram-se uma porta para as trevas. E nos últimos dias, até o que os meus filhos comem se tornará um teste de lealdade a mim ou ao mundo. Fiquei atordoado. Nunca na minha vida tinha considerado que a comida pudesse ser um campo de batalha. Claro, tinha lido na Bíblia sobre Daniel recusar a comida do rei e sobre Israel ser ordenado a não comer o que era impuro, mas sempre pensei que isso era história antiga, algo simbólico. No entanto, ali estava Jesus, a dizer-me cara a cara que nos últimos tempos, o que os cristãos comessem os marcaria, quer pertencessem a ele ou ao sistema do anticristo. O meu povo, disse ele com profunda tristeza na voz, fez da comida o seu conforto, o seu ídolo, a sua fuga. Eles não veem como o inimigo a envenenou, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Eles riem-se da gula. Eles desculpam a indulgência, mas não percebem que isso enfraquece o seu espírito. E em breve, o mundo exigirá lealdade de formas que eles não podem imaginar, mesmo através da mesa onde se sentam. Enquanto falava, tive visões, nações em caos, pessoas a fazer fila para comida distribuída por um poderoso sistema global. Vi crentes que estavam divididos, alguns recusando comprometer-se, outros cedendo, porque não acreditavam que algo tão pequeno como comer pudesse custar-lhes a eternidade. Vi crianças a chorar por pão e paz, pois a escolherem a provisão do mundo, em vez da promessa de Deus. As lágrimas escorriam-me pelo rosto. Senhor, sussurrei. Nunca pensei nisto. Vivia, como se não importasse o que eu punha no meu corpo. Brincava com isso, ignorava os avisos, e agora vejo como eu estava cego. Jesus colocou a sua mão no meu ombro. O toque encheu-me de fogo e luz, mas também com uma gravidade tão pesada que mal conseguia suportar. Estou a mostrar-te estas coisas, disse ele, para que voltes e admoestes o meu povo. Diz-lhes que a comida não é apenas comida. Nestes últimos dias, as escolhas à mesa serão escolhas de obediência ou rebelião. O que eles recusarem ou aceitarem mostrará se me seguem ou se curvam ao mundo. Tremi enquanto as suas palavras ecoavam na minha alma. Eu sabia que o que ele estava prestes a revelar me abalaria ainda mais profundamente. Então Jesus
levantou a sua mão em direção ao horizonte e, de repente, diante dos meus olhos, apareceram imagens de alimentos, alguns comuns, alguns celebrados, alguns até vistos como inofensivos, mas cada um brilhava com uma escuridão que eu podia sentir, uma corrupção não visível ao olho natural. Estes, disse ele, com a voz solene e clara, são os 7 alimentos que o meu povo não deve comer nos dias que virão. Cada um carrega um perigo oculto, uma armadilha espiritual, uma marca de compromisso. Ouve com atenção, John, e lembra-te, o meu coração batia forte. Preparei-me, sabendo que a revelação do primeiro alimento estava prestes a começar. Enquanto Jesus estendia a sua mão, a primeira imagem entrou em foco. Era algo tão comum, tão vulgar na América, que no início eu não podia acreditar que importasse. Vi um prato repleto de carnes processadas, cachorros quentes, bacon, salsichas, fatiados. O tipo de comida que eu tinha comido em churrascos, jogos de bola e pequenos almoços de família toda a minha vida. Estas, disse Jesus, com tristeza na sua voz, estão entre os primeiros alimentos que o meu povo deve rejeitar. Não são apenas impuros para o corpo, estão corrompidos na sua produção, estão cheios de químicos, toxinas e o sangue de criaturas que nunca foram feitas para serem consumidas desta forma. O mundo chama-lhes inofensivos, mas eu vejo a destruição oculta, senti a convicção a invadir-me. Quantas vezes tinha escolhido a conveniência em vez da saúde? Com que frequência? Tinha brincado que tudo sabia melhor com bacon. Agora estava só a olhar para isso através dos olhos de Jesus e podia ver a verdade. A comida parecia brilhante, gordurosa, mas havia uma sombra a agarrar-se a ela, quase como correntes a prender aqueles que a desejavam. Então Jesus falou novamente. Nos últimos dias, o inimigo usará tais alimentos para enfraquecer o corpo e embotar o espírito. Muitos dos meus filhos já estão viciados neles. Eles pensam que não podem viver sem eles, mas não veem como isso alimenta a sua carne e famina a sua alma. E em breve, quando o mundo controlar o abastecimento alimentar, estes serão oferecidos livremente àqueles que estiverem dispostos a conformar-se, enquanto aqueles que recusarem serão ridicularizados e privados. Chorei porque percebi a facilidade com que tinha caído nessa armadilha. Para mim, estes alimentos faziam parte de cada celebração, de cada memória. No entanto, Jesus estava a mostrar-me que o que eu antes considerava inofensivo era, de facto, uma arma do inimigo. Diz-lhes, disse ele firmemente, que recusar isto não é apenas pela saúde, mas pela santidade. O meu povo deve aprender agora a dizer não, para que nos dias que virão tenham força para permanecer. A visão desvaneceu-se, mas o meu coração estava pesado. Se o primeiro alimento carregava tal peso, qual seria o próximo? A visão mudou, e de repente vi campos a estenderem-se infinitamente dourados sob o sol. No início, parecia bonito, mas depois notei os caules dos cereais a mudarem de forma, a torcerem-se de forma não natural. O que parecia trigo já não era puro, foi alterado, adulterado, manipulado por mãos humanas. Jesus olhou para mim com profunda tristeza. Este é o segundo alimento, disse ele. Grãos e pão que foram corrompidos pelo orgulho do homem. O que eu criei bom foi modificado, despojado da sua força natural e cheio de venenos. O meu povo come-o diariamente, inconsciente do mal que traz aos seus corpos e espíritos. Vi pães nas prateleiras dos supermercados, caixas de cereais, bolachas e pastelaria, todos brilhando por fora. Mas quando olhei mais fundo, vi sombras entrelaçadas em cada mordida. Estes não eram os simples grãos que Deus deu para nutrir a humanidade. Tinham sido geneticamente modificados, processados e afogados em químicos. A voz de Jesus tornou-se pesada. O inimigo tem usado isto
para escravizar os meus filhos. Muitos estão doentes, cansados e presos. No entanto, não ligam a sua fraqueza ao que consomem. Nos últimos tempos, o mundo usará estes grãos alterados para controlar nações. Alimentarão o povo com pão, mas não será pão verdadeiro. Será uma falsificação, assim como o mundo oferece uma falsificação à minha palavra. O meu coração partiu-se. Pensei em quantas vezes tinha agarrado comida rápida, uma sanduíche rápida, uma caixa de donuts no trabalho. Para mim era normal, mas para Jesus era uma imagem de compromisso. Como algo outrora sagrado, tinha sido transformado numa armadilha. Ele olhou nos meus olhos e disse com autoridade: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Diz ao meu povo que não deve apegar-se à falsificação, mas regressar ao simples, ao puro, às coisas que eu fiz. A visão desvaneceu-se, e eu ainda podia sentir a tristeza das suas palavras. Se até o pão podia ser corrompido, então em que mais tínhamos confiado que nos estava a desviar? A próxima visão abriu-se com algo que parecia doce e inofensivo. Vi cores brilhantes, embalagens a cintilar, bebidas a efervescer e copos cheios de gelo. Barras de chocolate, refrigerantes, bolos e doces cobriam a cena, como um banquete preparado para crianças. À primeira vista parecia alegre, mas depois vi a verdade por trás disso. As cores escorriam como veneno. O açúcar brilhava como cacos de vidro, e cada mordida carregava uma corrente oculta. O rosto de Jesus ficou severo. Este é o terceiro alimento, o açúcar e os doces da decepção. O mundo consome-os em medida infinita, mas poucos percebem a escravidão que trazem. O inimigo usa a doçura para escravizar o corpo, turvar a mente e enfraquecer o espírito. Nos últimos dias, este vício fará com que muitos entreguem o seu autocontrolo, tornando-os vulneráveis a todas as outras tentações. Observei pessoas de todas as idades a encherem-se de doces, refrigerantes e sobremesas. Crianças gritavam por isso, adultos justificavam-no, e até crentes riam-se, como se não importasse. Mas enquanto comiam, os seus olhos escureciam. A sua alegria tornou-se oca. Vi-os a arrastar correntes invisíveis presas às suas bocas e estômagos. As lágrimas ardiam-me nos olhos. Quantas vezes tinha feito o mesmo? Quantas noites tinha afogado o meu estresse em bolo ou gelado? Nunca pensei nisso como pecado, apenas como conforto. Mas, estando diante de Jesus, percebi que não era inofensivo, era uma armadilha. Então ele disse algo que me atingiu profundamente. O fruto do Espírito é o autocontrolo. O meu povo não pode andar na plenitude do meu espírito se estiver escravizado aos desejos. Diz-lhes, nos dias que virão, a doçura será usada como isco. Parecerá inofensiva, mas prenderá os seus corações. Eles devem aprender a resistir agora. A visão desvaneceu-se, mas o meu espírito estremeceu. Comida que eu antes tratava como inocente era, na verdade, parte da estratégia do inimigo. E este era apenas o terceiro aviso. Faltavam ainda mais 4. A próxima visão mudou de repente. Vi um vasto oceano, ondas a subir e a descer sob um céu sombrio. No início parecia calmo, mas quando olhei mais de perto, notei que as águas estavam poluídas. Manchas de óleo flutuavam na superfície, plástico emaranhava-se nas marés, e no fundo da água, peixes nadavam com olhos que brilhavam de forma não natural. Então a visão ampliou-se. Vi mesas cheias de marisco, camarão, lagosta, caranguejo e peixe servidos em grandes restaurantes. Pessoas reuniam-se à volta a rir, a banquetear-se, a mergulhar a carne em manteiga, sem nunca questionar o que estavam a comer. Jesus falou com a sua voz firme, mas triste. Este é o 4º alimento, criaturas do mar, que eu não fiz para a mesa do homem. Muitas foram chamadas impuras desde o início. No entanto,
O meu povo descarta isso como lei antiga, pensando que eu já não me importo, mas eu não mudo. O que declarei impuro ainda é impuro. E nestes dias o inimigo envenenou até o que outrora era puro nos oceanos. Estes alimentos trazem não só doença para o corpo, mas também compromisso para o espírito. Tremi, porque cresci a comer estas mesmas coisas. Camarão em reuniões de família, peixe frito em festas, patas de caranguejo em buffets. Para mim fazia parte da cultura, celebração e alegria. Nunca parei para perguntar se importava a Deus. Então vi algo aterrorizante. Nos últimos tempos, nações a comercializar marisco como um tesouro, pessoas a fazer fila para receber a sua porção, porque era barato e abundante. No entanto, por trás de cada prato havia uma escuridão, um símbolo daqueles dispostos a ignorar a palavra de Deus por causa do apetite. Jesus olhou para mim e disse: John, diz ao meu povo que a obediência é maior do que a cultura. Apegar-se ao que eu proíbo é escolher o mundo em vez de mim. Nos dias que virão, até o que parece inofensivo revelará onde reside a sua verdadeira lealdade. A visão dissolveu-se, mas o meu coração ficou mais pesado. Percebi que o inimigo não estava apenas a usar alimentos raros e exóticos. Estava a distorcer o comum, o celebrado, até as coisas que defendíamos como tradição.